Palmeiras não jogou nada contra o Mirassol. Nada, 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 nada. E uma derrota que ela pode ter um peso inesperado na sequência do Palmeiras neste campeonato brasileiro. Amigos, resultado péssimo pra nós, né? Que loucura o que tá essa disputa pelo título brasileiro até o jogo final entre Flamengo e Palmeiras. E agora, como eu te disse, joga leve. Dá-me um exemplo desses. Olhem para aquele jovem do lado esquerdo. Sabem de que é que eu estou a falar, não sabem? Amigos, resultado péssimo pra nós, né? Mas um jogo sem inspiração do Verdão, né? Não tava inspirado hoje. Mas também não tira o mérito do Mirassol. Time bem treinado, um bom time, forte em casa. Tanto é que tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Então, foi duro. Mas não tem nada ganho, nada perdido ainda. Vamos ver o que acontece. Esse campeonato aí, esse restinho de ano, hein? Quem sofre com ansiedade, meu filho, procure o seu médico. Abraço, gente. Boa semana. Que loucura o que tá essa disputa pelo título brasileiro até o jogo final entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo vence o Santos no Maracanã, onde o Flamengo era bem favorito, e o Mirassol vence o Palmeiras, deixando tudo igual de novo. O Palmeiras perde para o Mirassol por 2-1, não teve uma grande atuação. Hoje o Palmeiras bem abaixo do esperado, e o Mirassol segue invicto dentro de casa no Campeonato Brasileiro. O Mirassol ainda não foi derrotado na sua casa, jogou hoje contra o líder isolado do campeonato. Que fase surreal desse Mirassol, que vai praticamente se garantindo na Libertadores do ano que vem. E o Palmeiras, quando poderia seguir a 3 pontos do Flamengo, perde para o Mirassol e o Flamengo empata de novo em número de pontos. Agora, mais uma vez, o Palmeiras à frente na tabela por causa de uma vitória a mais. Na próxima rodada, o Palmeiras tem o Santos na Vila Belmiro. É um jogo complicadíssimo. É um Flamengo que reergue depois daquela atrapalhada do Plata, daquele mole absurdo que, se não fosse aquela expulsão do Plata, Flamengo poderia nesse momento ser líder do Campeonato Brasileiro. Mas é muito bizarro como essa disputa tá surreal. Eu me arrisco a dizer, é a maior disputa pelo título brasileiro na era dos pontos corridos. Agora, tudo igual de novo. É verdade que é uma equipa que o objetivo principal já está conseguido há muito tempo. E agora, como eu te disse, joga leve. Dá-me um exemplo desses. Olhem para aquele jovem do lado esquerdo. Sabem de que é que eu estou a falar, não sabem? Se é o exemplo jovem desse, né? Este jogador jogou o São Paulo, o Grêmio, falar dele, mas podia falar de outros, né? Portanto, é uma equipa que tem jogadores que se calhar estavam desacreditados no outro lado e que alguém apostou neles e que fez aqui uma belíssima equipa, muito bem treinada. Temos que também reconhecer isso, como eu disse ao treinador deles, parabéns pelo trabalho que estás a fazer. Claro, como eu te disse, parabéns ao Mirassol, que foi muito melhor. Agora, se eu pego nos nossos 2 golos que sofremos e vou analisá-los, vou encontrar coisas que não gosto e que não podemos, e muito fáceis de perceber que como equipa temos que fazer muito melhor nesses 2 lances específicos dos golos que sofremos. Mas, volto a dizer, eu acho que o Mirassol na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Palmeiras não jogou nada contra o Mirassol. Nada, 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 nada. E uma derrota que ela pode ter um peso inesperado na sequência do Palmeiras neste campeonato brasileiro. Porque, gente, o Palmeiras ainda é líder da competição, tá? Então, antes que aqueles oportunistas de plantão cheguem aqui para ver um monte de críticas e desabafos, não é um jogo que me deixou em estado de choque, como foi, claro, naquela ida da semifinal da Libertadores Palmeiras LDU. Um cenário completamente diferente, tá? Haja vista aqui
O que me deixou em estado de choque naquela ocasião foi o Palmeiras ter perdido de uma forma tão acachapante, naquele momento, para um time em que é muito inferior a essa equipe do Mirassol. Agora, se a gente pegar somente por esse lado, podemos esquecer de fazer uma avaliação um pouquinho mais cirúrgica em algo que, neste atual Campeonato Brasileiro, está fazendo a diferença. Por quê? Porque se a gente somente analisar a liderança do Palmeiras pelo número de vitórias, que o time, claro, ainda segue com a faca e o queijo na mão no campeonato, e que, evidentemente, ainda tem a final da Libertadores para disputar, e que daqui para frente não pega mais times do chamado G4, você pode entender, então, que o campeonato ainda segue com muita facilidade, entre aspas, né, para o Palmeiras resolver. Mas não é bem assim. Porque esse campeonato já poderia estar encaminhado a algumas rodadas e sendo administrado pelo Palmeiras se ele tivesse feito algo que, para essa edição, diferente de outras em que o Palmeiras até conseguiu manter o campeonato no chamado banho-maria e venceu, mas que nesta edição, de fato, até pela competitividade das equipes, o Campeonato Brasileiro precisa que um líder tenha desempenho contra os principais concorrentes ao título. E o Palmeiras, dos times do G4, ele não venceu Flamengo, ele não venceu o Cruzeiro e ele não venceu o Mirassol. O Palmeiras em casa perdeu para o Flamengo, ele empatou com o Cruzeiro e ele empatou com o Mirassol. E o Palmeiras, fora de casa, perdeu dos 3 adversários. Ou seja, vamos supor que o Palmeiras tivesse vencido o Mirassol em casa, tá? Tirando esse jogo. O Palmeiras teria 2 pontos a mais e teria uma condição matemática de ainda uma pequena gordura em relação ao Flamengo nesta liderança do Brasileiro, numa reta final que eu vou mostrar para vocês que ela é muito crucial. Se o Palmeiras tivesse vencido o Cruzeiro, ele teria mais 2 pontos, ou seja, 4 à frente do Flamengo, somando-se, claro, a essa vitória do Mirassol, que não aconteceu também, e aí ele teria pelo menos 2 rodadas de vantagem sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então uma reta final aí de 6 jogos restantes para o Palmeiras poderia ser em 4 jogos. E justamente em 4 jogos em que o Palmeiras agora tem por fazer até a final da Libertadores. Ou seja, se o Palmeiras tivesse feito um dever de casa básico, literalmente um dever de casa básico, contra os times do G4, ele poderia viajar com o Campeonato Brasileiro resolvido para a final da Libertadores. Mas, pelas tabelas que tem à frente, tanto Palmeiras e Flamengo, essa briga vai, para mim, perdurar até momentos pós a final da Libertadores.